2 Coríntios 3. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O segundo livro dos Reis, capítulo 14. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeocás, em Israel, Amazias, filho de Joás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Amazias tinha 25 anos. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, porém não foi tão correto como seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que o seu pai Joás havia feito. Ele não derrubou os lugares pagãos de adoração, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Assim que se firmou no poder, Amazias mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não matou os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia mandado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. No Vale do Sal, Amazias matou 10.000 soldados do país de Edom. Ele conquistou na guerra a cidade de Selá e pôs nela o nome de Jocteel, e assim é conhecida até hoje. Então Amazias mandou mensageiros ao rei Jeoás de Israel, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim:
Uma vez, um espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa. Para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo? Mas Amazias não quis atender. Então o rei Jeoás saiu com seus soldados e lutou contra ele em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Jeoás prendeu Amazias em Bet-Semes, avançou para Jerusalém e derrubou as muralhas da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou. Pegou todos os objetos do templo e todos os tesouros do palácio, e também levou reféns. E voltou para Samaria. Todas as outras coisas que Jeoás fez, e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias, de Judá, estão escritas na história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, em Samaria. E o seu filho, Jeroboão II, ficou no lugar dele como rei. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeoás, filho de Jeocás. Todas as outras coisas que Amazias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Houve uma conspiração em Jerusalém para matar Amazias, e por isso ele fugiu para a cidade de Laquis. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Então, o povo pôs no seu lugar como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do seu pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. No ano 15 do reinado de Amazias, filho de Joás, em Judá, Jeroboão II, filho de Joás, se tornou rei de Israel e governou 41 anos em Samaria. Jeroboão II fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Jeroboão II conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Amate, no norte, até o Mar Morto, no sul. O Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio do seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gat-Efer. O Senhor Deus viu o terrível sofrimento dos israelitas. Não havia ninguém mesmo, que os ajudasse. Mas o Senhor não tinha a intenção de destruir o povo de Israel completamente.
e para sempre. Por isso, ele os livrou por meio do rei Jeroboão II. Todas as outras coisas que Jeroboão II fez, o seu poder, como ele lutou e como conquistou de novo as cidades de Damasco e Amate para Israel, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão II morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, e o seu filho Zacarias ficou no lugar dele como rei. O segundo livro dos Reis, capítulo 15. No ano 27 do reinado de Jeroboão II de Israel, Uzias, filho de Amazias, se tornou rei de Judá, com a idade de 16 anos. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. O Senhor Deus feriu o rei Uzias, e ele ficou sofrendo de uma terrível doença da pele até o fim da sua vida. Ele morava numa casa separada, e era o seu filho Jotão quem cuidava das coisas do governo e reinava no país. Todas as outras coisas que Uzias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Uzias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. No ano 38 do reinado de Uzias de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão II, se tornou rei de Israel e governou 6 meses em Samaria. Como aqueles que haviam sido reis antes dele, Zacarias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Salum, filho de Jabes, fez uma revolta contra o rei Zacarias. Matou-o na cidade de Ibleão e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Zacarias fez estão escritas na história dos reis de Israel. E assim foi cumprida a promessa que o Senhor havia feito ao rei Jeú. Os seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. No ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Salum, filho de Jabes, se tornou rei de Israel e governou 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, foi da cidade de Tirza até Samaria. Matou Salum e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Salum fez, e também a história da sua revolta, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Menahem destruiu a cidade de Tapua, matou seus moradores e arrasou a região vizinha até Tirza. Ele fez isso porque a cidade não se entregou a ele. Menahem
mandou rasgar a barriga de todas as mulheres grávidas. No ano 39 do reinado de Uzias, de Judá, Menahem, filho de Gade, se tornou rei de Israel e governou 10 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu a terra de Israel. E Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata para que ele o ajudasse a se firmar no poder. Para conseguir esse dinheiro, Menahem obrigou os homens ricos de Israel a contribuírem com 50 barras de prata cada um. E assim Tiglat-Pileser voltou para sua terra. Todas as outras coisas que Menahem fez estão escritas na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Pecaías ficou no lugar dele como rei. No ano 50 do reinado de Uzias, de Judá, Pecaías, filho de Menahem, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Um oficial do exército de Pecaías, chamado Peca, filho de Remalias, junto com 50 homens de Gileade, fez uma revolta. Matou Pecaías na fortaleza do palácio de Samaria e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Pecaías fez estão escritas na história dos reis de Israel. No ano 52 do reinado de Uzias, de Judá, Peca, filho de Remalias, se tornou rei de Israel e governou 20 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Foi durante o reinado de Peca que Tiglat-Pileser, rei da Assíria, conquistou as cidades de Ijon, Abel-Bet-Maacá, Janoa, Quedes, Azor e as regiões de Gileade, Galileia e Naftali, e levou seus moradores como prisioneiros para a Assíria. No ano 20 do reinado de Jotão, filho de Uzias, como rei de Judá, Oséias, filho de Elá, fez uma revolta contra o rei Peca. Matou-o e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Peca fez estão escritas na história dos reis de Israel. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, como rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, se tornou rei de Judá com a idade de 25 anos. Ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok.
Seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai, Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Todas as outras coisas que Jotão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Foi durante o reinado dele que, pela primeira vez, o Senhor mandou Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, atacar Judá. Jotão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Acás ficou no lugar dele como rei. Miqueias, capítulo 5. Povo de Jerusalém, prepare-se para se defender, pois as tropas inimigas estão cercando a cidade e querem matar o rei de Israel. O Senhor Deus diz: Belém, Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Então os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com seus patrícios na terra prometida. O rei virá e será o pastor do seu povo, governando com a força que o Senhor lhe dará, em nome do Senhor, o seu glorioso Deus. O seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará paz. Quando os assírios invadirem o nosso país e conquistarem as nossas fortalezas, nós mandaremos para lutar contra eles os nossos líderes mais importantes. Estes invadirão a terra de Nimrod, isto é, a Assíria, e a conquistarão. E assim, quando os assírios atacarem o nosso país, o rei nos salvará. Os israelitas que continuarem vivos serão para os outros povos como o sereno que o Senhor manda sobre a terra, como a chuva que cai nas plantas. Eles contarão com a ajuda de Deus e não com a dos seres humanos. Os israelitas que continuarem vivos serão no meio dos outros povos como um leão entre os animais selvagens, como um leão novo que ataca um rebanho de ovelhas e as agarra e despedaça, sem que ninguém as possa salvar. Assim o povo de Israel conquistará e matará todos os seus inimigos. O Senhor diz ao povo de Israel: Naquele dia matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Deixarei em ruínas as cidades e derrubarei as fortalezas. Acabarei com as suas feitiçarias e os deixarei sem adivinhos. Destruirei os seus ídolos e as colunas do deus Baal, e vocês nunca mais adorarão objetos feitos por vocês mesmos. Derrubarei todos os postes ídolos e destruirei as cidades. Na minha ira, no meu furor, eu me vingarei de
todas as nações que me desobedeceram.